Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar como foi ter aula na quarentena, agora com a pandemia, né? Então eu vou contar um pouco como foi na minha faculdade, um pouco como foi também no meu curso. Assim, quando começou o surto tal, né, do corona, a galera ainda não acreditava muito, então foi meio que, tipo, acontecendo as coisas e as mudanças foram vindo depois, conforme iam acontecendo as coisas realmente. Eu lembro que a gente tava na facu, era mais ou menos uma quarta, e aí parece que tinha alguém que tava com suspeita porque tinha viajado, e aí essa pessoa foi embora, e aí a galera ficou, tipo assim, toda grilada, bitolada, pensando, nossa, meu Deus, tem gente com corona aqui e tal. E isso foi o último dia de aula que eu lembro. Aí o dia seguinte, a gente meio que já ficou conversando no grupo da facu pra fazer um paredão, tipo, geral, de todas as turmas. Porque a faculdade não tinha se pronunciado ainda sobre cancelar ou não as aulas, e a gente tava meio preocupado, né? Tipo assim, corona, enfim. Aí a gente fez um paredão geral, então, tipo assim, no dia seguinte, ninguém foi às aulas, nenhuma turma. Aí, depois desse dia, a faculdade se pronunciou e a gente começou a ter aula de forma remota. Então, assim, o nosso não era EAD, né? Tipo, não tinha alguém que gravava a aula e a gente podia assistir depois em qualquer horário. A gente tinha as aulas sendo transmitidas ao vivo e, no caso, tem uma plataforma na facu que a gente usa. Então, meio que, tipo, em questão de recursos, a gente já estava muito equiparado, porque ela já existia, só que era uma aba de webconferência, no caso, que a gente não tinha costume de usar, e a gente passou a usar. Então, as aulas eram ministradas lá, e a gente entrava na sala, no horário da aula, tinha aula remotamente, a gente podia, tipo assim, tirar dúvidas no chat, a gente podia ligar o microfone, a gente podia ligar a câmera para conversar por vídeo, então era um pouco dinâmico, assim, essa questão. A gente conseguia ter um contato, até que de forma eficaz com o professor nesse sentido, né? Na medida do possível, óbvio, porque é uma coisa remota, tá, virtual, então, enfim. E aí a gente entrava nessa sessão no horário da aula, os horários meio que se mantiveram os mesmos, assim, e a gente ficou. E era bom até, sabe? No começo, eu lembro que, tipo assim, tinha algumas matérias que eu pensava, nossa, parece que é a mesma coisa, assim, parece que não tá mudando muito. Sei lá, eu acho que vai ser eficaz, eu acho que vai dar certo. Eu tinha um pouco dessa sensação. Eu acordava, então eu não precisava, tipo, me arrumar, fazer todos os trâmites que eu tinha que fazer pra chegar na facu, né? Ir pra outra cidade, sair mais cedo de casa pra chegar na hora da aula. Então, assim, a minha aula começava às 7h30, eu acordava, sei lá, 7h20. No máximo, escovava um dente e nem tomava café, deixava pra tomar café na hora do intervalo, umas 9 horas. Então, assim, parecia muito, muito boa essa troca, sabe, no começo. A gente tinha a aula ali na cama, deitado, nossa, no frio, era a melhor coisa que podia acontecer, né? Mas, conforme o tempo foi passando, foi ficando, tipo assim, bizarro. Bizarro, porque você já não conseguia diferenciar muito o seu local de produção, o seu local de descanso. Isso já é, tipo assim, é uma bagunça total na mente, assim. A gente não percebe muito o quanto isso causa impacto, mas causa um puto impacto, você não ter essa diferenciação de ambientes. Isso foi o que mais me influenciou para que eu passasse a não gostar da forma como a gente estava tendo as aulas. Mas assim, é aquilo, né? Não é a melhor forma, mas para a situação era o melhor que podia estar acontecendo, sabe? Eu, por exemplo, eu não queria cancelar o semestre, não era uma opção minha cancelar o semestre, então, tipo, ter aula, assim, aula remota, era uma das opções melhores, entendeu? Mas esse lance de não conseguir diferenciar o ambiente foi uma das coisas que mais me mexeu comigo, assim. Uma outra coisa também é que, sei lá, tinha matérias que precisavam muito da parte prática. Muito mesmo. Que seja, sei lá, o básico do prático, assim. E não tinha. Então, a sensação que eu tinha era que eu não estava aprendendo. A sensação que eu tinha é que, sei lá, parecia que eu estava só vendo aquilo estava passando. E eu não conseguia aprender muito bem tudo aquilo que eu estava tendo. Eu só sabia que eu estava tendo, era essa a sensação. Piorava mais ainda, porque eu sabia que eu estava tendo, eu sabia que eu tinha que saber real. Eu sabia que eu tinha que saber real, meu Deus. Mas a sensação que eu tinha é que eu não tinha aprendido de fato, sabe? Então, conforme o tempo foi passando, foi ficando muito ruim. E não era só pra mim, eu conversava pra amigos. Eles falavam, nossa, cara, eu tô sentindo que eu não tô aprendendo nada, tá muito ruim. Na hora das provas, tipo assim, sei lá, o desempenho era bem menor também do que antes.
Uma outra coisa também que aconteceu, no começo, a gente ficou muito sobrecarregado, porque, eu não sei, começou a ter tipo um fórum, sabe? Toda aula a gente precisava responder um fórum depois. E era meio que uma pergunta sobre o que a gente tinha tido na aula. Isso durou pouquíssimo tempo. Tipo, rapidinho eles eliminaram. Mas isso, eu lembro que isso me sugou bastante, assim, sabe? O fato de eu saber que eu tinha que responder o fórum era bizarro, porque, sei lá, era meio puxado, porque tinha muita coisa pra fazer. As matérias do meu semestre falam que já é um semestre complicado porque tem muita matéria. Mas aí eu conversava com pessoas que estavam em outros semestres e eles estavam tendo as mesmas reclamações. Então eu passei a entender que não tinha nada a ver com o meu semestre, era porque realmente estava com muita matéria. A gente começou a ficar muito sobrecarregado. Eu cheguei a surtar vários dias, assim, tipo, de chorar e falar, meu Deus, não aguento mais, não sei o quê. Era meio que assim. Mas depois a gente meio que foi acostumando com a situação e eu acho que o desejo e o objetivo da maioria era tipo assim, meu Deus, eu preciso só encerrar esse semestre e boa, sabe? E aí meio que a gente foi levando dessa forma. Uma outra coisa também que eu acho que sobrecarregou muito foi que assim, a gente ficava o dia e a noite inteira na frente de um computador, porque a gente começava a ter aula às 7h30 da manhã, aí tinha intervalinho, umas 9 e pouca, o almoço, depois a aula à tarde, e a aula acabava às 5h30. Então assim, você tinha que realmente que ficar o dia inteiro na frente do computador. E por que a noite inteira? Porque você tem aula e você precisa estudar o que você teve, né? Eu pelo menos estudo. Então, acabava que eu ficava, tipo, na frente de um computador de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias. Eu cheguei a ter enxaqueca, alguns amigos meus também, tipo, muita dor de cabeça, que não parava, que você dormia pra você ver se, sei lá, se cessava de alguma forma. E não parava, você acordava com a dor de cabeça e você tinha que ir pro computador, não tinha outra forma. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito também. Uma outra coisa que, assim, não me afetou tanto, né, mas que eu ouvi muito, era, tipo, que nem todo mundo tinha lugar silencioso e calmo, lugar propício para que você estudasse, sabe? E algumas pessoas eram muito prejudicadas por isso, porque, tipo, era uma casa muito barulhenta, porque tinham pais que não entendiam muito bem o que elas precisavam fazer, pais que, sei lá, interferiam muito no horário de estudo, porque não conseguiam entender muito bem que o fato de seu filho estar em casa não significava que ele estava disponível para conversar, para se divertir, interagir com a família. Então, muitos amigos meus reclamavam muito disso, sabe? De que a mãe chamava muito, o pai chamava muito. E você tá na aula remota, a aula tá rolando, você sai da frente do computador, ela continua rolando e boa, sabe? Isso eu ouvi muito também, que prejudicou bastante. Em relação ao nosso cronograma, meio que seguiu quase que normalmente, no sentido de ter todo... eles tentaram seguir o máximo possível do que estava previsto para o semestre, né? Toda a parte teórica foi dada normalmente, e aí a parte prática, a gente ficou meio que pendurado. Então, assim, a gente não teve a parte prática, e a gente vai ter quando puder voltar. Então, assim, nós fechamos as nossas notas do semestre e passamos de semestre, a gente vai pro próximo. Só que no próximo a gente vai ter que fazer toda a carga do próximo, que já seria o normal, mais essa parte prática que a gente não fez nesse semestre anterior. A princípio, nós não fecharíamos as notas, a gente só fecharia quando a gente conseguisse concluir a parte prática também das matérias que exigem parte prática. Por exemplo, são 5 disciplinas e 2 delas não tinha parte prática, então a gente conseguiria fechar. Aí as outras 3 a gente não fecharia e ficaria pendurado, né? Só que daí eles decidiram fechar tudo e só levar mesmo a parte prática pro próximo semestre. Pelo que eu entendi, a gente vai fazer a parte prática, mas a gente não vai ser cobrado dessa parte prática. Não sei muito bem, porque eles também não sabem muita coisa, as informações elas mudam. A princípio a gente ia voltar dia 13 de julho, mas agora a gente nem vai voltar mais dia 13 de julho, porque não tá sobre o poder deles, né, decidir essas coisas, porque depende de ordens maiores, para que as coisas funcionem, voltem a funcionar. Então, assim, nós tivemos aulas remotas, de toda a parte teórica, fizemos provas também remotamente, as provas eram feitas ao vivo ali, tipo, tinha um horário, todo mundo entrava na sessão, eles liberavam a senha, a gente entrava na prova, tinha tempo para fazer a prova, geralmente era 1h30, não dava para voltar na outra questão, então você tinha que responder e passar,
não podia voltar pra trás, né? Tá pra trás, né? A partir do momento que você colocou avançar, ele não voltava mais. Em relação a mim, eu senti que o meu desempenho caiu muito. As notas, por exemplo, que eu tirava nas provas, as minhas médias, eu achei que foram menores do que o que eu costumava ter no presencial. Tirando a parte da nota em relação ao aprendizado, senti muita defasagem no meu aprendizado, não por conta da facu em si, mas o método mesmo de ter aula remota, né? No curso que por exemplo, medicina, é meio complicado você levar um curso de medicina assim. Algumas matérias dão pra levar, tipo, é muito tranquilo, mas a maioria não dá, essa é a real. Então, assim, chegou num momento que eu só queria passar de semestre, então eu só queria, tipo, tirar notas pra ficar na média e avançar, porque eu tava com a ideia de que nas férias eu ia pegar alguns assuntos que eu tinha deixado pra trás, alguns assuntos poucos entendidos por mim e pegar firme neles, entendeu? Que eu pensei, né? Tudo bem, vou passar aqui de semestre, tá tudo bem, tá tudo certo não entender tudo, faz parte, tem todo o contexto, todo o cenário. Mas depois você pode sentar sem pressão, com mais tempo, tranquilamente, e estudar aquela matéria. E aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça e comecei a levar o semestre de forma mais leve. Porque até eu trabalhar isso, eu estava levando ele de forma muito pesada e estava interferindo muito em mim, sabe? Na minha saúde mental, principalmente. E aí eu comecei a levar assim. Agora eu estou de férias, eu, tipo, descansei bastante. Ainda não peguei esses assuntos para estudar, mas pretendo começar a estudar a partir da próxima semana. E é isso, sabe? Tipo, no geral, eu não gostei muito, né? Como eu disse, não é a melhor opção. Mas dentre as opções que a gente tinha para o cenário que nós estamos vivendo, era o que dava pra fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que se adaptar e ser resiliente realmente pra poder entender que, beleza, não é o melhor, mas é o melhor que dá pra ser feito, sabe? No momento. E é isso. Espero que eu tenha conseguido passar de alguma forma como foi tudo isso. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, dicas de vídeos também, pode mandar, que eu tento fazer, se eu puder. E é isso. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.